Olá, estaremos aqui iniciando uma videoaula sobre a parte de parâmetros do sistema. Estarei dando uma breve explicação sobre alguns parâmetros que nós temos aqui. Esses são os parâmetros, que são os parâmetros gerais, tá? A parte de numeração de NFE, de NFCE e os parâmetros de NFE e NFCE. Esses são os parâmetros básicos para a utilização do sistema quando se fala em questão, por exemplo, de operacional e emissão de NFE. Primeiramente, aqui na tela de parâmetros, ela é uma tela que se demora um pouco para carregar, onde ela está trazendo todos os parâmetros do sistema, tá? São diversos parâmetros. Então, aqui nós temos na primeira aba informações automatizadas. O que é uma informação automatizada? Por exemplo, na parte de compras, nós temos alguns lançamentos lá, onde nós temos documento de origem, conta caixa. Então, para que você, quando entre numa tela, não precise ficar digitando todas as informações, ela traz algumas informações como padrão, ok? Então, aqui em informações automatizadas para lançamentos de compras, a gente tem o tipo do documento de origem e a conta caixa. Aqui na aba de produtos, nós temos um pouco mais de informações, então a gente tem informações para lançamentos automatizados de produtos, por exemplo, a unidade padrão, o grupo padrão, o grupo tributário padrão e o NCM padrão. O NCM padrão ele pode ser utilizado, por exemplo, um restaurante, né? Na parte de comida, quase todos os NCMs são iguais. Então, a gente tem aqui também. E aqui a gente tem algumas informações de controle, tá? Referente a produtos. Se ele permite cadastrar um produto, tá? Manualmente, olha lá. Quando é permitido cadastrar um produto manualmente? O que quer dizer isso? Quando a empresa trabalha com entradas e saídas de notas fiscais, ou entradas de notas fiscais e saída de cupons fiscais, é ideal que esse controle de estoque ele seja feito somente pelo controle das entradas e saídas de mercadorias, né? Então, se você tiver marcado como não, né, ele vai impedir que você vá e cadastre um produto manualmente, tá? E se tiver como sim, ele vai permitir. Permite alterar o estoque. Quando é permitido alterar o estoque dos produtos manualmente? O que seria alterar manualmente? Você ir lá no cadastro de produtos e no campo estoque alterar o valor, tá? Então, no caso aqui está como sim. Você pode colocar de repente como não. Mas eu preciso fazer um ajuste de estoque. Aí a gente tem as telas de contagem de estoque. Aqui se ele controla o estoque de pedidos, ou seja, se é possível controlar também o estoque de pedidos, quando for feito pedidos, por exemplo, é feito um pedido, mas ele não foi faturado ainda, essa mercadoria vai ficar reservada, é esse tipo de controle. E quando controla o estoque DF, né, que seria de documentos fiscais. Quando o estoque é controlado por saída de documento fiscal, tá? Por padrão, olha lá, todas as entradas de nota fiscal são controladas, tá? Então, é a forma que você prefere trabalhar. Normalmente, quando a empresa não é obrigada a emitir documento fiscal, é uma empresa pequena que está usando para controlar pedido, essas coisas, aí a gente normalmente deixa desabilitada essa opção e habilitada essa, tá? Mas vai depender de caso a caso. Ainda dentro de produtos, a gente tem a aba de markups, tá? Então, aqui a gente tem informações para lançamento de markups. A primeira informação é se o sistema usa markup ou não, tá? Então, praticamente assim. Qual o campo para o valor de cálculo do markup, tá? Então, a gente tem hoje valor de compra ou custo médio líquido, tá? Valor de compra. Se ele calcula markup por fornecedor, se tiver como sim, lá no campo de fornecedor, ele tem um campo chamado markup, entendeu? Então, aí, para cada fornecedor pode ter um markup diferente. Por exemplo, de repente o fornecedor A é o markup 40, o fornecedor C é o markup 120, entendeu? Então, se controla por fornecedor, não. Nesse caso, quando controla por fornecedor, o que ele faz?
Se o markup do fornecedor estiver acima de 0, ele pega do fornecedor. Se não, ele pega o markup padrão aqui. Markup arredondamento, o que é isso daqui? Quando ele está como sim, aqui a gente tem valores de markup. Então a gente tem um arredondamento maior. Supondo que o maior seja 9,90 e o menor seja 4,90. O que seria isso? Seria o seguinte, toda vez que um produto, quando eu falo em maior, se ele estiver acima da média de 1 a 10, vamos supor que deu R$35, 35,20, ele vai jogar para R$39,90. Deu 32, vai jogar para R$34,90. Tá? Então isso daqui é uma forma de você ter os seus produtos sempre com dois tipos de finais. Poderia ser R$9,90 aqui também, independente, tá? Então a gente tem um markup arredondado, que vai pegar essas configurações. E aqui a gente tem assim, o markup atual, último atualizado ou parametrizado. Então o que acontece? Por exemplo, se eu puxo um produto, tá? Se ele vai utilizar o último markup que eu usei ou não. Se ele for usar o último markup, ele vai lá no seu produto, por exemplo, está lá 130 o markup. Ele pega 130, mesmo que o markup padrão esteja 200, tá? Então tem essas coisinhas que você pode estar aí no momento do teste, assim, olhando, na hora que você vai e faz uma configuração, olha, você pode estar verificando a forma correta. Aqui em outros, a gente vai ter algumas informações, tá? Informações para lançamentos automatizados dos códigos de produtos. Primeiro, se ele usa código interno, sim ou não, tá? Depois, se o código dele vai ser incremental, por exemplo, o primeiro código é 1, o segundo vai ser 2, o terceiro vai ter 3, ou se ele pode ser aleatório. Dígito do código interno, então, por exemplo, de repente, o 1, ele vai estar só 1, mas eu digo que tenha 4 dígitos, aí ele vai ficar 0001. Se eu tiver 5 dígitos, 00001, uma sequência de 4 zeros e 1. Entendeu? São os dígitos que vêm antes da casa milenar, do número até a última casa que tiver, tá? Aqui a gente tem uma coisa interessante que é o seguinte, ó, código interno versus JIT. Forma que trata a informação na entrada da nota fiscal. Funciona o seguinte, tem o sem regra, que é o padrão. A gente tem o seguinte, se o JIT for válido, então o código interno vai automaticamente receber o JIT. Ou se o JIT for inválido, então o JIT vai ser igual ao código interno, tá? Uma interessante é essa também é interessante, mas a mais interessante é essa, ou sem regra, tá? Aqui a gente tem, se utiliza código harmônico, ou seja, a forma que o sistema cria o código interno. Pode ser utilizado máscaras de nomenclaturas. Se ele utiliza, como que existe uma máscara padrão hoje no sistema, não existe máscaras customizáveis, vai funcionar mais ou menos assim. Vamos supor que seja o primeiro produto, tá? O número 1, ele é do grupo 1 e do subgrupo 10. Então vai ser 001, que é o grupo, ponto 0010, que é o subgrupo, ponto 001, que é o número dele. Tá? Então ele vai criar uma harmonia, igual, por exemplo, um cadastro de NCMs. Aquele ali é um sistema harmônico. Tá? A gente tem as informações para lançamentos de unidades de medida. Por exemplo, utiliza grade, se o sistema utiliza grade de produtos, sim ou não. Utiliza a conversão de unidades, quando é necessário converter unidades de medida. Por exemplo, vem em caixa, converter em pacotes ou unidades. Utilizar composição, quando o sistema utiliza produtos compostos por vários itens. Tá? Esse daqui, no caso, é o seguinte, seria, por exemplo, o que é um item composto? Vamos dizer assim, um hambúrguer, né? Um lanche. Um lanche é composto de pão, hambúrguer, 2 fatias de queijo e 2 de presunto. Então, composição seria a composição do produto, tá? Sim ou não? Aqui em financeiro, a gente tem na aba geral, tá? Se optar por controle de fechamento de caixa, os pagamentos e recebimentos deverão ser feitos em uma seção de caixa aberto. Então, se for sim, você só consegue pagar ou receber uma conta se você tiver no lançamento de caixa. Aqui ele pede para colocar a conta caixa padrão do caixa. Tá? Vou deixar como conta caixa interna. Aí no pagamento a gente tem várias informações automatizadas para pagamentos. Como o status do pagamento, o status de quitado e status de quitado parcial. Então são essas informações.
Depois disso, nós temos o tipo de pagamento, o DOC de origem, a conta caixa, a natureza financeira e uma pessoa padrão. Por que eu coloco uma pessoa padrão, um fornecedor padrão? Quando você está fazendo um lançamento avulso, como por exemplo, um pagamento de um cafezinho na rua, ou a compra de um pão, você não quer cadastrar a padaria, você pode jogar na pessoa padrão. Em recebimento também temos a situação de status aberto, quitado, quitado parcial, o tipo de recebimento, o DOC de origem, que originou aquele recebimento, a conta caixa e a natureza financeira, ok? Em pessoas, a gente tem aqui uma aba geral, se valida CPF ou CNPJ, sim ou não, tá? Ao digitar, né? Na aba de clientes, nós temos a situação padrão do cliente, a atividade do cliente, a conta contábil, a operação fiscal, se ele gera financeiro, o indicador de preço, se é por tabela unidade ou último pedido, o tipo destinatário para esse cliente, se é o emitente que paga, se é o destinatário, se é sem fretes ou terceiros. O limite de crédito máximo, a forma do desconto no pedido e o desconto máximo, vamos dizer que é R$1, tá? 1%. Então, todas as informações elas vão vir automatizadas para quando você for inserir um novo cliente. Em colaboradores também temos as mesmas opções que vão ser cadastros automatizados, tá? Então, a gente tem situação, tipo, setor, nível de formação, admissão, cargo, conta contábil, sindicato, a comissão e a meta de vendas da pessoa. Então, vamos dizer que a meta de vendas é de 40 mil. Em fornecedores também temos mais algumas informações, como situação do fornecedor, atividade do fornecedor, a conta contábil em que ele trabalha, a operação fiscal para uma nota de entrada, por exemplo, e se ele gera financeiro, sim ou não. Já dentro de vendas, nós temos alguns dados automatizados também, que é o cliente padrão que vai trazer, o vendedor padrão e a condição de pagamento padrão, tá? Aqui agora nós temos alguns parâmetros, onde o tipo de documento fiscal define o tipo de documento fiscal que é utilizado pelo F, né, pelo Estado, CNFCE, se é SAT fiscal ou PAFECF. Aqui ele pergunta se recebe após um pedido. Se após você confirmar um pedido, aparece a tela de recebimento, tá? Aqui mostra assim, exibir o detalhe ao mostrar a janela com os detalhes do produto ao inserir, seria ao inserir o item na venda. O que são esses detalhes? Valor de estoque, quantidade em estoque, são essas coisas. Exibir detalhe estoque, mostra os dados de estoque ao inserir no produto. Vendedor como usuário, traz o vendedor atribuído ao usuário do sistema. Isso daqui é muito interessante porque é o seguinte, muitas vezes tem uma pessoa que é usuário do sistema, por exemplo, o usuário João, de senha 123, e ele está fazendo uma venda, tá? Se ele tiver aqui marcado como sim, ele vai lá no sistema e vai buscar o usuário do João. Porque a composição de pessoas no sistema é assim, tem uma pessoa, que dessa pessoa tem um colaborador, que do colaborador vira um usuário. E do colaborador também vira um vendedor. Então, vendedor e usuário são coisas distintas, ok? Pergunta, né, se permite vender sem estoque, para vender com estoque zero ou negativo. Que tá não, vou até deixar assim aqui. Aqui se ele pode vender acima do valor definido. Permite que vender o produto acima do valor cadastrado. O que é isso? O produto está cadastrado com R$12 e você faz a venda como se ele fosse a 15. Tá? Aqui a gente tem a data da comissão, né? Cadastra a data da comissão conforme a data do pedido ou da confirmação. Se for conforme a data do pedido, é o seguinte, acabou de fazer o pedido, independente se recebeu ou não, já grava a comissão. A confirmação é quando ele escolhe a forma com que ele vai faturar, seja em dinheiro, seja em cheque, seja em boleto, a partir desse momento que o pedido foi faturado. E o desconto máximo para o percentual definido. Dentro de adicionais, a gente tem algumas coisas também. Se permite alterar o valor no momento da venda, se permite dar desconto no momento da venda, se permite alterar o desconto máximo permitido, o desconto máximo é 10, você coloca 15. Se permite alterar o tipo de frete, o tipo de desconto, o tipo de pedido.
se ele exibe totais, né, com os painéis de venda, se ele exibe os valores de lucro sobre os produtos vendidos já na grid. E temos o pagamento simples, não utilizamos confirmação de valores no pedido. Tá? Abaixo disso a gente tem lá o tipo de comissão, né, e qual que é a comissão fixa. Tá? Aqui está 0, poderia colocar qualquer uma. Nós temos o prazo de validade, né, de entrega em dias. O que seria isso? Quando você faz um orçamento e ele tem um prazo de validade do documento. E aqui a validade do pedido, né, em dias. Aqui na aba geral a gente tem algumas casas decimais e fontes, por exemplo, quantidade de valores nas casas decimais para campos que tiver maior valor em moeda. Casas decimais quantidade, são casas decimais para campos do tipo de quantidade. E tamanhos fonte grid seria o tamanho da grid de dados. Aqui nas cores de campos a gente tem algumas informações, tá? Sobre algumas cores, tá? Que são inseridas dentro na linha, né, da tabela principal. Finalizando, nós temos PDV Caixa, onde a gente pode ter se ele emite NFE. Então vou colocar aqui não, é uma empresa que não emite NFE pelo sistema, então vou até colocar aqui não. Emite pedido, realiza o recebimento de NFC ou SAT através do pedido. Isso sim, tá? E aqui se realiza pedido através da tela de pedido, tá? Então esses são os parâmetros do sistema, são os parâmetros gerais, tá? São os parâmetros gerais, no caso do sistema DataERP.